Uma boa noite, então. Que todos possam estar bem em seus lares. E como de costume, todo domingo às 19h30 nós estamos transmitindo as exposições doutrinárias, as palestras, pelas redes sociais da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. O meu nome é Lucas, eu sou colaborador, trabalhador da Sociedade Espírita, estudante também, e na noite de hoje estou designado a fazer a reflexão sobre o tema recomeço, um tema que será feito do livro Vidas Vazias, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, mais precisamente no capítulo 25 deste livro. Durante alguns domingos do mês de julho, nós estaremos fazendo algumas exposições, algumas reflexões retiradas desse livro novo de Divaldo Franco. Então, para nós podermos começar nesse momento em harmonia, eu vou ler uma pequena mensagem do livro Gotas de Esperança, do autor Lourival Lopes, que diz assim: Você faz o destino. Muitos imputam tudo ao destino. O ganho na loteria, a doença, o acidente, o desemprego, a pobreza. Não é correto pensar assim. A vida sempre nos responde na medida em que pensamos e agimos. Você mesmo é quem constrói o seu destino, reflexo de suas próprias ações. Um destino de paz e felicidade se edifica através de ações do bem, ou de tristeza e dor por meio de omissões comprometedoras, de pensamentos e atos lesivos aos outros. O destino se escreve na alma antes de chegar às situações da vida. Então, uma mensagem bonita para a gente iniciar essa reflexão da noite de hoje. E como eu disse então, o tema é recomeço. Dentro do pensamento que Joana de Ângeles nos traz nessa mensagem, é muito interessante a questão que ela começa abordando, o tema, falando sobre o livre-arbítrio. Dentro da doutrina espírita, do espiritismo, nós ouvimos falar muito do livre-arbítrio. E é muito importante nós entendermos bem para poder dar abertura a essa reflexão. Porque Deus, na sua infinita bondade, justiça, sabedoria, Ele nos deu a todos os espíritos, suas criações, Ele nos deu a oportunidade de poder escolher, simplesmente escolher. Não nos impôs, de alguma forma, que fôssemos obrigados a algo, mas sim nos deu a liberdade, dentro das nossas próprias escolhas, de tomarmos as nossas decisões. Principalmente nesse momento em que estamos no nosso patamar evolutivo, que já temos a razão, o nosso raciocínio já é lógico, e é muito importante nesta situação entendermos a lógica e a importância das nossas escolhas dentro do livre-arbítrio. Porque são justamente elas que vão nos colocar à nossa frente o nosso destino, o nosso futuro, de acordo com aquilo que estamos fazendo agora. Então há uma situação muito interessante nesse aspecto. Primeiro, que tudo o que nós queremos, nós podemos fazer. Podemos escolher tomar este rumo, tomar aquele rumo, escolher pegar este caminho, tomar as decisões que for, seja para prejudicar, seja para ajudar alguém, seja qual for a situação, nós temos a liberdade de escolha das nossas ações. Mas, por consequência, temos também a responsabilidade de assumir e principalmente de recolher mais adiante, de volta, aquilo que nós escolhemos e deixamos de alguma forma atrás. E por isso que é tão importante nós prestarmos atenção nos nossos atos, atitudes, pensamentos, emoções que carregamos dentro de nós diariamente, todos os dias. Porque a cada dia, a cada momento, nós estamos construindo o nosso futuro. E aí entra uma questão muito interessante dentro da doutrina espírita, que também nos explica muito. E aí nós vamos compreender dentro desse aspecto a justiça e o amor de Deus, que é a lei de ação, reação,
lei de causa e efeito, que também todo momento nós estamos lendo ou escutando quando ouvimos falar do espiritismo ou abrimos alguma literatura espírita, seja ela uma literatura mais científica ou um romance, nesse sentido, mais explicativa. A doutrina espírita nos esclarece que nós estamos sobre a tutela, abaixo desta lei de ação e reação. Ninguém está acima dela. Quer dizer que aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos mais tarde recolher as nossas ações e atitudes que deixamos, aquilo irá retornar para nós. É como se escolhêssemos um caminho a trilhar e, obrigatoriamente, nesse sentido, nós vamos retornar por ele, também recolhendo aquilo que deixamos. Então, é muito importante nesse sentido nós entendermos esse aspecto. E aí então Joana de Ângeles, autora deste livro, através da mediunidade de Divaldo Franco, um livro muito interessante com muitos temas oportunos e atuais, ela diz que recomeçar é uma oportunidade luminosa de dar prosseguimento ao bem encetado, que aguarda ensejo para atingir a plenitude. De igual maneira, faculta também a reparação dos equívocos e gravames que ficaram em processo de ajustamento, de harmonia. E aí nós vamos pegar 3 palavras-chave dessa frase que ela nos coloca aqui logo no início do livro. Uma delas é prosseguir. Nos dá ensejo, nos dá a oportunidade da gente prosseguir. Quer dizer que recomeçar nós vamos sempre, como diz a palavra, continuar. Nós vamos recomeçar algo que nós deixamos para trás, uma nova oportunidade de refazer. Então, todos os dias quando acordamos de manhã, nós temos a oportunidade de recomeçar, fazer um novo dia. Se nós erramos, se fizemos algo errado no dia anterior, nas semanas anteriores, cada dia é uma nova oportunidade de a gente recomeçar, de tentar prosseguir, fazendo bem, aprendendo, de alguma forma vivendo dentro de um pensamento de consciência de que precisamos melhorar e que estamos aqui por um momento nessa existência para aprender. Mas outra palavra também muito interessante que ela nos deixa nessa frase é a reparação. Quer dizer o que então? Que a todo momento nós também estamos reparando. Nós estamos tendo a oportunidade, no presente, de recomeçar, de seguir fazendo bem. Vão surgindo situações e oportunidades na vida que nós vamos tendo escolhas, mesmo que sejam pequenas situações, pequenas ações, pequeníssimas situações do dia a dia, mas muito importantes nessa construção do nosso futuro e da nossa felicidade. E dentre dessas situações que ocorrem, existem muitas também que fogem do nosso controle. Situações, eu vou dizer assim, que adversas, contra a nossa vontade. Então a gente não quer passar por uma situação, a gente não quer sofrer, não quer de alguma forma enfrentar algo, e parece que aquilo vem, ela surge na nossa vida, seja por uma dificuldade, por alguma questão física, alguma questão emocional, alguém que às vezes nos chega, traz alguma situação, um problema, algo que foge do nosso controle, que nós vamos ter que enfrentar, vivenciar aquela situação, de uma forma de adquirir experiência, mas também em algumas situações mais graves, mais difíceis, também ocorrer a reparação de alguma situação. E aí nós vamos trazer rapidamente, sim, apenas como enfoque, apenas trazendo a recordação do ensino de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde ali as causas atuais e anteriores às aflições. Então, nessa situação, nós vamos compreender que há situações que nós deixamos aqui mesmo, nessa existência, por uma escolha. Você escolheu percorrer aquele caminho, escolheu seguir aquela tua decisão. E mesmo sabendo que ele geraria consequências, sejam boas ou ruins, mas você decidiu. Então você foi por aquele caminho e lá adiante, muitas vezes, aquela tua escolha na própria existência, ela de alguma forma retornou agora com a consequência. Seja uma consequência boa, uma consequência ruim, mas ela retornou. Então nós vamos ter que passar por ela e, querendo ou não, de alguma forma, na sabedoria divina, o Espírito na sua evolução, isso que ele passa, essas situações, elas são muito importantes para o seu crescimento, porque elas são educativas, todas elas são educativas, não se perde nada.
Mesmo nós olhando e observando uma pessoa, um espírito, ali uma pessoa que ela ainda está enraigada nela a maldade, o egoísmo, a ganância, ou algo assim que ela procura sempre satisfazer aquilo que é para ela, mesmo prejudicando, roubando, seja o que for que ela está fazendo, você vê ali que ele está num processo evolutivo, que é aquele momento presente dele, ele está ali colocando sementinhas, colocando situações que ele vai lá mais tarde ter que resgatar aquilo. Porque ninguém escapa disso. Não haveria amor, não haveria justiça de Deus se não fosse assim. E nós vemos tantas pessoas que às vezes acabam desencarnando sem, durante a existência física, resgatar aquelas situações que deixaram. E aí poderia se pensar, se não houvesse a reencarnação, se não houvesse a continuidade, os recomeços da vida, poderia ocorrer que a pessoa então escapou da justiça divina. Ou então, dentro de algumas concepções, alguns pensamentos religiosos, alguns pensamentos filosóficos, essa pessoa teria que ir para o inferno, onde nunca mais teria chance de sair de lá. Mas Deus é Pai, e um Pai que ama e que educa. Ama porque Ele sempre nos dá uma nova chance do recomeço. Educa porque Ele permite e de alguma forma Ele nos impõe a responsabilidade de ter que resgatar aquilo que nós deixamos. Então aí nós passamos a compreender as situações que surgem em nossas vidas, que surgem na vida daqueles que amamos, daquelas pessoas que conhecemos, de muitas histórias que por vezes nós vimos durante a nossa existência física, de outras pessoas, histórias que são praticamente novelas difíceis de compreender, mas que no fundo, em todas, há sim uma situação importante que aquele espírito precisa passar, um caminho que ele precisa percorrer, que foi ele que escolheu de alguma forma aquela situação. E aí nós vamos compreender. Quando nós nascemos, quando nós renascemos aqui, nesse planeta de provas e expiações, quando nascemos numa família que estamos intimamente ligados por afinidades e sintonias a ela, e que é a família certa. Foi a família certa, aquela família que nós, de alguma forma, nós construímos ela durante o tempo. Pode até ser que não é a família que gostaríamos de ter, que desejaríamos, mas é a família que temos que estar. Então é um recomeço oportuno, arquitetado, planejado no mundo espiritual, por espíritos, por pessoas que hoje estão vivendo no plano espiritual, jamais evoluídas, que conhecem toda a nossa trajetória, nossa história, e que em alguns momentos, de acordo com a capacidade de cada um, inclusive acompanhamos esse planejamento, algumas vezes não, de acordo talvez com a capacidade do espírito, não há condições de acompanhar ou de planejar junto, mas esses irmãos, esses espíritos superiores, ajudam a arquitetar, a planejar a próxima existência física. Dentro dela, então, no primeiro momento, a mais importante talvez seja a família. O pai, a mãe, o meio social, os irmãos, as situações que irão surgir na vida, tudo para ajudar aquele espírito no seu processo evolutivo. Um novo recomeço, uma página em branco, que ele poderá escolher escrever a sua história, mas baseada em cima de uma matriz, de acordo com suas ações passadas. Então, aquela pessoa que de alguma forma ela errou no passado, digamos que ela roubou, foi desonesta, ela foi uma pessoa corruptível, ela usou da corrupção, como hoje a gente vê tantas situações de corrupção, movimentou muitos recursos que eram destinados a pessoas necessitadas ou a recursos públicos, enfim, que não eram seus, mas ela tinha a responsabilidade de cuidá-los, mas usou para a sua ganância, para a sua satisfação dos bens, das suas emoções ainda inferiores, reservando aquilo, roubando aquilo. Então, consequentemente, ela deixou isto impresso na existência passada. Essa história ela ficou ali gravada
como uma matriz espiritual. E ela, de alguma forma, terá que, no seu retorno, né, no seu recomeço, trazer novamente aquela história à tona, mas de alguma outra forma, talvez com outro papel inverso. Tudo aquilo que ela tenha gerado na existência passada aos outros, sofrimentos, situações de dificuldade, ela terá que sentir também, de uma forma educativa para o seu crescimento e o seu entendimento, o que ela vai precisar passar. Então ela terá que resgatar aquelas situações. E é nesse sentido que há então a reparação para que ocorra, então, conforme Joana de Ângeles diz ali, a harmonia, o equilíbrio e a justiça. Então Deus, ele usa esta forma, a espiritualidade superior planejando. Deus, então, ele dá essa nova oportunidade para que aquele espírito que é seu filho também, ele consiga reparar, consiga aprender com aqueles seus erros e que aquilo, mesmo que às vezes causando traumas no seu ser, mas eles são traumas de um processo educativo para o espírito imortal. Então, isso é a reencarnação, numa forma educativa. Com certeza, nós pensamos assim, o que já não fizemos em existências passadas? Porque toda vez que nós falamos sobre existências passadas e viemos a lembrar essa situação, e passamos por momentos, principalmente momentos difíceis, momentos que são complicados, são desafiadores, são aqueles desafios existenciais que cada um precisa passar, independente de sua situação, de onde está inserido no mundo. Mas dentro dessa vida, nesse mundo de provas e expiações ainda, nós passamos por momentos assim. E aí nós passamos, naquele instante, nós começamos a pensar. Tendo então este conhecimento da doutrina espírita, que é maravilhoso, que nos ajuda muito, nós começamos então a meditar e a pensar, por que estamos passando por aquela situação? E é interessante nós meditarmos e pensarmos o que a vida quer nos dizer com isso que nós estamos recolhendo. Porque com certeza é um aprendizado, algo nós precisamos absorver daquela situação toda. Por isso a importância de estar sempre consciente, de ter humildade, de reconhecer que erramos muito, sim, continuamos errando ainda nessa existência, mas deixar claro dentro de nós, na nossa consciência, para Deus, que nós queremos acertar. E por isso o esforço deve ser constante e diário, para que cada dia o recomeço seja diferente e que possamos sim aqui e ali ir plantando coisas boas na nossa existência. Seguindo então, a Joana de Ângeles diz que a reencarnação é desse modo a mais adequada e sábia metodologia para a conquista do infinito. E aí nós vamos entendendo o que então? Que existe uma lei de justiça, de bondade, né? E que sempre o aprendizado é necessário à autoiluminação. Não há como o espírito evoluir sem ele aprender, ele precisa aprender. Nós estamos num longo processo, somos espíritos milenares que se perdem as contagens dos milênios, dos tempos da nossa caminhada evolutiva. E mesmo assim ainda cometemos muitos erros, erros conscientes ainda, sabendo que estamos errados, nós continuamos alimentando e fazendo às vezes coisas que vão prejudicar, que não são certas, situações que não vão ser positivas na nossa vida, na vida dos outros e que vão deixar de alguma forma matrizes. Situações precisam ser resgatadas. E aí teremos que aprender. Como diz, né, um refrão muito conhecido dentro do meio espírita também, uma frase muito conhecida, uns aprendem pelo amor, outros pela dor. Uns vão aprender optando por escolhas boas e corretas nos seus recomeços, outros, infelizmente, vão aprendendo pelas situações que vêm, adversas, que deixaram, e vão ter que ir aprendendo pela dor. Mas é um aprendizado constante e é autoiluminação. Então, aí na sequência, a autora vai nos dizendo a importância de nós estarmos conscientes a cada dia, a cada escolha, a cada pensamento, a cada emoção que nós carregamos aqui dentro. As emoções e os sentimentos. E é muito importante
nós temos em mente isto, que cada um de nós, sendo um espírito imortal, que passa por várias existências, buscando aprendizado e conhecimento, vivendo em cada existência um cenário diferente, uma situação diferente, dentro dos reencontros, dos encontros, das situações todas, nós, na nossa essência, nós trazemos uma bagagem de emoções e sentimentos que são a nossa essência, que somos nós. E esses sentimentos, essas emoções, nós carregamos na nossa existência, desde crianças, na adolescência, na fase adulta. Nós podemos ir tentando educá-los, selecionando eles, separando alguns, educando outros, mas eles estão aqui dentro. E ao desencarnar, ao recomeçar, ao retornar ao plano espiritual, nós vamos carregar junto, normalmente, sempre, né? Normalmente não seria a palavra, sempre, as mesmas emoções e sentimentos que tivemos quando na existência física. Aí o que vai acontecer? Esses sentimentos, essas emoções, elas vão de alguma forma ou de outra nos deixar ligados às situações, pela afinidade, pela sintonia. Elas vão nos ajudar na existência no mundo espiritual, no retorno, aonde nós vamos ficar sintonizados, aonde nós vamos estar, como que vai estar nossa... Porque tudo isso, o peso dessas emoções e sentimentos que nós carregamos aqui dentro, são justamente isso, que vão nos dar leveza na nossa alma, no nosso espírito, ou vão nos pesar a consciência. Mas aí é um outro fator. Nós vamos também trazer conosco, na nova existência, essa bagagem espiritual dessas emoções e sentimentos. Apenas para trazer um exemplo, assim, que é sempre muito importante colocar alguma situação real, vivida, nessa temática. E como o livro é de Divaldo Franco, há uma história, um relato que ele conta que é muito interessante, de um menino. A gente sabe que Divaldo Franco ele criou a Mansão do Caminho, uma instituição que acolheu e acolhe até hoje muitas crianças carentes, e foram mais de 680 crianças adotivas que ele, juntamente com o tio Nilson, cuidaram desde o início da Mansão do Caminho, onde eles tinham casas, lares, onde essas crianças abandonadas eram ali trazidas para morar com famílias, né, que constituíam ali as casas dentro da Mansão do Caminho, numa área. E aí eles recebiam a educação, o amor, o carinho, o afeto, né, e eram atendidas. E ele conta a história de um menino de 4 anos de idade. Ele chegou ali na Mansão do Caminho com 2 meses. Mas a partir de aproximadamente 4 anos, ele sempre mostrava, desde pequeno, muita agressividade, era muito rebelde dentro de si. E ele começou a confeccionar facas de madeira e lata, muito bem forjadas, com 4 anos de idade. E chegava e ele chamava de tio Divaldo, olha a faca que eu fiz. Eu, quando crescer, eu quero matar alguém, eu quero sentir a faca escorrendo sangue. Olha que coisa assustadora, uma criança de 4 anos trazer isso dentro de si. E nós sabemos todo o processo educativo deles, onde não haviam filmes, desenhos, enfim, programas de televisão que eles poderiam assistir, ou situações, porque vejam bem, ali dentro não havia violência, ele tinha vindo desde os 2 meses de idade, então de onde ele trazia toda aquela violência dentro de si? Aquela criatividade para forjar armas. E Divaldo conta que sempre quando ele recebia e trazia uma faca para ele, ele pegava com calma, paciência, pegava a faquinha dele que ele havia desenvolvido, guardava na gaveta e conversava com ele. Explicava para ele que não poderia ser assim, que ele tinha que mudar esse pensamento dentro dele, que Jesus não queria isso. E aí ele sempre fazendo. Foram 32 facas e um revólver que ele fez de brinquedo e trazia para mostrar para o Divaldo, sempre lembrando que ele queria muito matar alguém. Passaram-se o tempo e toda vez que ele brigava com um coleguinha lá da Mansão do Caminho, ele vinha correndo, entrava no gabinete de Divaldo e dizia, tio Divaldo, eu quero matar aquele menino que me falou tal coisa, eu tenho desejo, me dê uma daquelas facas que eu fiz que eu vou lá agora.
Edivaldo chamava, educava e conversava com ele com calma, pedindo para perdoar, para entender, enfim. Passaram-se os anos, o menino fez 18 anos e ganhou sua emancipação. E mostrou o desejo, disse que queria sair de lá, queria pegar o mundo, porque ele tinha um desejo muito forte pela violência. Ele queria matar alguém. Então chegou o dia da sua saída. Edivaldo, conversando com ele, chamou ele e disse: filho, você está liberado para ir. E qual é o teu desejo? E ele disse: eu quero ir, eu quero matar alguém. Eu tenho desejo, tenho raiva dentro de mim que eu preciso colocar para fora. Edivaldo disse: meu filho, eu fico muito triste com isso porque nessa situação então eu errei. Eu falhei como educador. E eu quero que você prometa aqui agora, pelo amor que tem por mim, que eu sei que você me ama, que você, antes de matar alguém, você vai voltar aqui e vai me matar. Porque eu falhei. Eu falei com Deus na missão de educá-lo, porque você veio a mim para educá-lo. Eu falei com você, eu falei com a sociedade, eu falei como ser humano e não sou um bom educador. Então você me promete que se você um dia, antes de matar alguém, se tiver a vontade, for matar alguém, venha para me matar antes. Porque eu não me perdoarei se eu souber que você fez algo e eu falhei nesse sentido. O menino então abraçou o Edivaldo, chorando, se despediu e disse que ele não teria mais notícias. Edivaldo não teria mais notícias dele enquanto ele não tivesse êxito, triunfo na vida. E ele foi embora. Passaram-se muito tempo, muitos anos, não tiveram mais notícia do menino. Até que em determinado momento, Edivaldo, fazendo uma palestra em Campinas, São Paulo, ele é convidado, no dia posterior à palestra, de ir à Câmara de Vereadores, receber uma homenagem que os vereadores e, enfim, a comunidade queria homenagear Edivaldo. E ele então vai, no outro dia, combinado, na sessão da Câmara, receber a homenagem. E ao final, o responsável pela cerimônia disse que havia alguém muito especial que havia feito um presente para ele. Era um artista plástico muito conhecido na cidade e que havia feito um presente especial para o Edivaldo. Do artista, com a sua obra, e Edivaldo Pereira Franco, ao vê-lo, reconhece de imediato o jovem, aquele menino que tinha a violência dentro de si. Os dois se abraçam, emocionados. Uma obra muito bonita ele havia feito, ele havia se tornado um artista plástico e era muito reconhecido e próspero na sua cidade. As suas obras eram muito procuradas e tinham um valor muito grande. E Edivaldo, então, no momento íntimo, depois conversando com ele, pergunta: e aí, meu filho, você matou alguém? Ele disse: não, tio Edivaldo, eu não tive a coragem. Toda vez que eu sentia raiva de alguém, eu lembrava do Senhor. E eu não poderia matá-lo. Eu não poderia, de forma alguma, matá-lo, porque eu o amo muito. O Senhor foi meu pai, meu educador. Então eu decidi vencer isso dentro de mim. E o perdão passou a ser diário na minha vida. E hoje eu dedico a minha energia a tudo aquilo que eu sinto nas obras. E eu consegui. Não tenho mais aquela raiva, tio Edivaldo. E então nós vemos que muitas vezes nós temos a escolha dentro de nós. Nós temos o poder de escolher aquilo que queremos. Mas é preciso ter vontade para agir. O livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para nós que às vezes o que nos falta é vontade de vencer, vontade de fazer o bem, vontade de progredir, vontade de sair daquela situação que nós estamos, parece que, enliados nela, com uma teia de aranha, alguma coisa movimentada, e aquilo, por mais que nós sabemos que está errado, que não nos faz bem, que não está fazendo bem a outros, mas estamos ali, presos. Precisamos sim de vontade, vontade para sair, para mudar, para recomeçar. Basta olhar para o relógio e ver o movimento dos segundos, dos minutos, do ponteiro de um relógio, que nós vamos, no momento exato, perceber que há ali um recomeço, naquele segundo, naquele minuto, naquele momento. Todo momento é uma nova chance para nós.
E precisamos ter essa consciência, porque a cada instante nós estamos construindo o nosso futuro. E só há uma coisa que nós precisamos entender e compreender para que esse nosso futuro seja um futuro feliz. Que precisamos praticar a lei do amor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor que Jesus nos deixou, amar o próximo, fazer o bem, fazer o melhor que estiver a nosso alcance, desejar o bem, procurar de alguma forma, mesmo que com esforço, com dificuldade, mas diariamente, vencer aquelas emoções e sentimentos que não estão nos fazendo bem, que não estão bem dentro de nós. Sentimentos, principalmente, ainda, que nos mantêm presos a rancores, a mágoas, ao ciúme, ao ódio, a tantas coisas que vão nos fazer sofrer, que já nos fazem sofrer, que desenvolvem em nós doenças, que nos deixam pessoas amarguradas, pessoas narcisistas, pessoas difíceis de conviver, amargas, azedas, porque é como se uma psicosfera ao nosso redor, a todo momento, ela estivesse ali sendo alimentada por aquilo que estamos passando, ou alimentando dentro de nós. Mudar. Olhar no espelho e ver que precisamos ser melhores. Parar de exigir que o mundo nos sirva e passar a servir o mundo. Passar a parar de reclamar das coisas que não temos e olhar aqueles que não têm nada, que vivem das migalhas do mundo e fazer algo por eles também. Porque nós podemos ser os embaixadores de Cristo. Nós podemos ser Jesus retornando quando nós fizemos o bem e praticamos o bem. Quando alcançamos algo que ajude, que vá saciar a fome, que vá levar um alento, uma palavra de consolo, um abraço, uma palavra de incentivo para uma pessoa, é como se Jesus estivesse ali, naquele momento, retornando e fazendo o que ele fez, que foi ajudar, amparar, iluminar o caminho das pessoas. Que possamos então cada vez mais trazer dentro de nós esse amor tão importante nos dias de hoje, quando vemos tantas situações no mundo que com certeza não foi por acaso que surgiu toda essa pandemia, que foi para justamente puxar o freio e percebermos o que estamos fazendo das nossas vidas, das nossas escolhas. E aí, ao invés das pessoas se movimentarem para haver mais fraternidade e solidariedade, muitas se prendem ainda ao egoísmo e à ganância e tentam ainda obter vantagem em cima disso. Mas vemos também tantas pessoas boas se movimentando para o bem, dedicando horas do seu dia, da semana, de trabalho, de ajuda por aquele que passa a necessidade e que está sendo nesse momento mais ferido pela situação que está ocorrendo. Porque a vida, gente, a vida a todo momento, ela nos dá a oportunidade de fazer o bem. Não há um único dia na nossa existência que nós não temos uma oportunidade de fazer o bem. Ela nos rega todos os dias com situações que nós podemos fazer o bem. Muitas vezes, pela nossa inferioridade, nós ainda fechamos os olhos, nós ainda nos escondemos, nós ainda não tomamos atitudes, nós ainda decidimos que não é o momento de ajudar, de olhar o próximo, e aí continuamos presos ainda ao egoísmo. Talvez demore, mas com certeza muitos, meus queridos irmãos, que estão despertando para a realidade da vida, para a grande oportunidade de trabalho que há no mundo inteiro nesse momento que estamos vivendo. Nesse momento marcante, único na história da humanidade, onde todos na humanidade estamos passando pela mesma situação. Vamos pensar e refletir então o que estamos fazendo para nos ajudarmos uns aos outros. Porque amar o próximo é fácil quando é amar apenas aqueles que estão dentro da nossa família, querer protegê-los e amá-los. Amar um filho, amar uma mãe, um pai. Mas amar o próximo é muito mais do que isso. Jesus se referia que amar aqueles que nos amam é muito fácil. Não era esse o objetivo da sua mensagem. Mas sim, gente,
amar a todos, mesmo aquele que não nos quer bem, um desconhecido, alguém que precisa de amor. O mundo precisa de amor e nós podemos ser sementes desse amor. Eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, pela assistência e convido a todos também nesse momento que vamos encerrando a reflexão da noite de hoje, para que juntos, em seus lares, numa única sintonia, porque isso é possível através do pensamento, das emoções que carregamos entre nós, da espiritualidade superior, que com certeza nos envolve também em vibrações de amor e de paz, nesse momento, unirmos o nosso pensamento numa prece. Unirmos o nosso pensamento agradecendo a Deus pela oportunidade do recomeço da nossa vida, mas também suplicando o amparo a todos aqueles que passam pelas situações do mundo atual, por essas situações difíceis que trazem tantos anseios, trazem a ansiedade, trazem a depressão, o medo, a angústia, o medo do futuro, para que eles sejam assim também invadidos por vibrações de esperança de paz e de amor. Que os nossos olhos no dia a dia possam ser olhos da bondade, olhando as oportunidades, mesmo que pequenas, de estender a mão, de cuidar a um animalzinho que está na rua, no frio, passando fome, de olhar uma criança que passa frio, de uma mãe que tem medo de não conseguir o sustento para o seu filhinho, de um pai que precisa de ajuda, de alguém que está aflito, vivendo a ansiedade, o medo dentro de si, que precisa de uma palavra de conforto, um abraço carinhoso, uma ligação, qualquer coisa que possamos ser úteis ao bem, mas que possamos fazê-la. E que não deixamos para amanhã essa oportunidade. Mestre, amado Jesus, se estivesse aqui nesse momento, com certeza estaria amparando de todas as formas, com todas as suas forças a muitos, a quantos pudesse. Que nós possamos também buscar os meios de ajudar a todos aqueles que possamos. E assim então, buscando a sintonia com o teu amor, Jesus, nós pedimos que nos ampare, que nos proteja e nos ajude a superarmos esse momento de crise mundial, mas que possamos sair dela mais crescidos espiritualmente, compreendendo a importância da vida, a importância de ajudarmos uns aos outros, e que a ganância possa ir perdendo força neste mundo tão ainda egoísta em que vivemos. Obrigado por tudo, e assim nós pedimos a permissão para encerrar nesse momento a nossa reflexão e as vibrações da noite de hoje. Que assim seja. Que possamos todos permanecer em paz.